Um espírito livre. Orações e jejuns rejeitados. Longe dos olhos, mas perto do coração. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Para você não se perder aí no seu cronograma do estudo da leitura bíblica anual, a gente está um dia atrasado. Então, os textos que vamos estudar hoje são esses que estão aparecendo aí na sua tela, referentes ao estudo de ontem. Começando pelo livro de Salmos. A sessão de hoje é a letra Vav. E o tema dessa sessão é a palavra liberta. Falando de um espírito livre, livre pela palavra de Deus. O salmista inicia essa sessão pedindo que o amor do Senhor e a sua salvação venha sobre ele por um motivo. Assim terei o que responder aos que me afrontam, porque confio em ti. Eu andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. O salmista se refere à palavra de Deus ao longo de todo o Salmos 119 como preceitos, mandamentos, escrituras, ensinamentos. Essas são algumas formas a que ele se refere à palavra de Deus. Estão aí na sua tela. Finalizando a sessão Vav, o salmista diz que ama os preceitos do Senhor. Eu me agradarei dos teus mandamentos que amo. Livro do profeta Isaías. Nos capítulos de hoje, Isaías começa falando sobre um tipo de jejum, um tipo de quebrantamento que Deus rejeitou. O Senhor fala ao profeta para ele continuar falando para o povo de Deus o quanto eles estão em rebeldia, em desobediência. Mas Deus já se adianta dizendo que o povo dele anda como alguém dissimulado, como se não entendessem que estão em desobediência, em rebeldia, mesmo o Senhor falando e apontando, eles seguem como se nada tivesse acontecendo e têm ainda a audácia de chegar diante de Deus cobrando algo. Porque eles oferecem jejuns, sacrifícios, orações, então eles se acham no direito de pedir ao Senhor que os responda, dizendo: nós estamos jejuando, estamos orando, e cadê as respostas? Você já se viu passando por isso? Quantas vezes na sua caminhada cristã você se fez essa pergunta? Eu estou orando, eu estou jejuando, eu vou aos cultos, eu faço os devocionais e nada acontece. Deus então fala para o seu povo o porquê que o jejum e a oração deles não estão sendo respondidas. É justamente em razão do pecado. Mesmo hoje que Jesus nos perdoou, que Jesus já pagou o preço lá na cruz, se o cristão decide viver sua vida deliberadamente em pecado, a sua oração é interrompida. O Senhor ouve. Nós vamos ver no texto de hoje de Isaías que o ouvido dele não está fechado, mas ele retém a sua bênção, porque Deus é santo e os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, ainda que o Senhor Jesus Cristo seja o nosso intercessor. Ele intercede desde que você se arrependa, confesse o seu pecado e deixe o seu pecado. Então, esse povo não estava fazendo isso, eles continuavam errando, ignorando todas as ordens de Deus e jejuando. Então, o Senhor fala para eles qual é o tipo de jejum que ele quer. E é sobre entrega, doação, amor ao próximo, justiça, retidão. Ele fala sobre a causa das viúvas, dos pobres, dos desfavorecidos, sobre repartir o pão ao faminto, sobre o jugo que deve ser tirado de cima dos demais, dos oprimidos. É esse jejum que Deus quer. O cenário é sobre pessoas que estão olhando para si mesmas, voltadas para si mesmas, andando em pecado, em rebeldia, mas jejuando e esperando que através desse jejum Deus faça tudo o que eles querem, os liberte da angústia e da aflição que eles estão vivendo. Mas a angústia e a aflição que eles estão vivendo é o resultado da plantação deles, da desobediência. O Senhor fala ainda que se eles tirarem do meio deles a falsidade, o dedo acusador, o jugo, acolher almas, vidas, alimentar o faminto, então eles clamarão e Deus ouvirá dos céus e responderá à oração deles.
E sobre a confissão dos pecados, a resposta de Deus para eles é: a minha mão não está encolhida. Deus está dizendo para o povo dele que ele não encolheu a mão deles não está encolhida para que não possa salvar, e os ouvidos dele não estão fechados para que não possa ouvir. Mas a maldade daquele povo faz separação entre eles e Deus. Mas a minha mão está aqui, estendida, se você estiver debaixo dela, ou seja, obedecendo a lei do Senhor, você será abençoado. Nesse texto de Isaías também é possível ficar bem claro algo que a geração de hoje, a humanidade hoje, tem bastante dificuldade em entender. Que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus não é definido por uma coisa, Ele é amor. O amor é uma pessoa, é a pessoa de Deus, Ele é a fonte do amor. Ele é o amor, nós amamos porque Ele nos ensinou a amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porém, Deus também é justiça, ira, fogo consumidor. Se o homem erra, Deus pune esse erro. Mas se ele se arrepende, Deus derrama a sua misericórdia, a sua graça. Deus é justo, é equilíbrio. O que os homens hoje entendem é que Deus é apenas amor. Então, podemos viver a vida deliberadamente do jeito que queremos e receber só as bênçãos e o amor de Deus. Andar com Deus é sobre renúncia. Renunciar às suas próprias vontades, ao seu eu, por amor a Deus. E nós temos esse amor porque Ele nos amou primeiro e nos ensinou a amar. Veja esse texto. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os teus reis te servirão, porque te feri na minha ira, mas no meu amor tive misericórdia de ti. Esse texto esclarece perfeitamente o que estamos dizendo aqui, o que a palavra de Deus está dizendo. Aqui Deus estava fazendo promessas sobre a volta de Sião, da glória que havia sobre Sião. Deus se revela a sua face, quem Ele é. Ele fala sobre a ira dele. O próprio Deus está falando sobre ira. E o mesmo Deus está falando, mas no meu amor eu tive misericórdia de ti. Então, sim, Deus é amor, mas Ele também se ira e o homem colhe aquilo que plantou, porque Deus é justiça. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Longe dos olhos, mas perto do coração. É exatamente isso que Paulo está falando. Ele abre o texto de hoje, o capítulo de hoje, falando isso. O contexto é Paulo falando aos irmãos de Tessalônica sobre a saudade que ele, Paulo, tem dos irmãos e os irmãos têm dele e daqueles que foram com ele. Silas, por exemplo, teve que fugir da cidade por conta das perseguições. Então Paulo tinha se preocupado, estava preocupado com a fé, com a firmeza na fé daqueles irmãos por conta das perseguições e buscou então informações de como eles estavam. Timóteo levou essas informações e no texto de hoje Paulo está falando dessa alegria de ter recebido as informações de como eles estão fortalecidos na fé e de quanto eles amam a Paulo e Paulo os ama. E aí ele faz essa declaração de que ele gostaria de ter estado com os irmãos antes, porém ele está longe dos olhos deles, mas perto do coração. Paulo também fala que ele tentou algumas vezes ir até os irmãos, mas Satanás o impediu. Em alguns textos de Paulo, ele diz que o Espírito Santo o impediu de ir a alguma igreja que ele queria ir. Nesse caso, ele está dizendo que Satanás o impediu. Porém, com o objetivo de fortalecer a fé daqueles irmãos, ele diz que o que importa mesmo é que na glória eles estarão juntos, que vai valer a pena todo o sacrifício dele, toda a luta dele para que aqueles irmãos sejam fortalecidos e que quando Jesus Cristo Senhor voltar, ele vai se alegrar por saber que todo o investimento dele na vida daqueles irmãos teve resultado. Eles foram salvos. E algo importante que Paulo diz é que em todo o tempo em que ele anunciou o evangelho para aqueles irmãos,
Eles creram na palavra do Senhor e receberam aquilo como vindo do Senhor e não do homem. Essa fala de Paulo é importante porque em algumas outras cartas, Paulo sofreu bastante com essa questão de olharem para ele como homem, de o desmerecer, achar que ele não era culto o suficiente. Por conta de outros apóstolos, de falsos profetas, eles comparavam Paulo. E então ele está dizendo aos irmãos de Tessalônica que eles ouviram Paulo sabendo que era o Senhor e não o homem que estava falando. E ele então traz uma orientação aos irmãos, falando sobre o amor, a importância deles se amarem uns aos outros, e diz que isso vai os manter santificados, isso vai fortalecer a fé deles. Paulo fala sobre a unidade, o amor e de quanto isso faz toda a diferença no processo de santificação. Pede que eles permaneçam firmados nisso. Ele diz que isso vai fortalecer o coração deles e assim eles vão se achar irrepreensíveis diante de Deus. Concluindo o estudo de hoje, Paulo alerta os irmãos que se mantenham em santidade porque essa é a vontade de Deus e que eles se afastem, se mantenham afastados da imoralidade sexual. Isso porque o contexto em que aqueles irmãos estavam inseridos era de total imoralidade sexual. Era uma cidade contaminada, corrompida nesse sentido. Então, eu te espero no próximo vídeo, se Deus disser que sim.